meditou, ele orou, Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer à memória tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer que seja entregue hoje para a tua igreja. Nós queremos ser alimentados, Pai, nós queremos, Pai, sair daqui esta noite satisfeito, Pai, com a tua palavra, Pai. Essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem Deus abençoe, viu? Irmãos, a paz do Senhor a todos, graça e paz, né? Nós louvamos a Deus por este privilégio. Os irmãos podem tomar assento, né? Nós estamos aqui mais uma vez, né? Junto com os irmãos para aprendermos da palavra de Deus, para cantarmos louvores e adorarmos e exaltarmos aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, né, meus irmãos? Venhamos louvores aqui que a gente aprendeu quando era recém-convertido, né? Celebrar ao Cristo, né? Esse é daqueles que a gente lembra quando Deus nos tirou da escuridão e nos trouxe para a sua graça à luz, né? Irmãos, já justificando, né? Esse tempo frio, a minha esposa já não está aqui comigo, mas nem as crianças, mas nós estamos aqui, irmãos, honrando o compromisso e juntos vamos aprender da palavra de Deus. Irmãos, abra a vossa Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Glória a Deus. Estamos pedindo algo da parte do Senhor, né? E Deus falou muito comigo através desse texto, né? Glória a Deus. E nós vamos aprender um pouco com esse texto e sair daqui cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo através desta palavra. Amém? Irmãos, diz assim o texto, 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: E sucedeu-se que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros, dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon de Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo o Judá, e em todo o Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Versículo 12 diz assim: Ah, Deus Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E em todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei do Josafá, assim diz o Senhor, vos diz: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Glória a Deus por esta palavra, né? O capítulo 20, ele vai começar dizendo que sucedeu-se que, né? E nós vamos entender o que aconteceu. Sucedeu-se que depois disso, depois do que, né? Depois de Josafá, ele estabelecer o seu reino, ele vai, né? Então se unir a um homem chamado Acabe, né? Ele vai
se fazer aliança com um homem chamado Acabe, um homem que não temia Deus. É um homem, né, que foi um dos piores reis de Israel, né? Um homem que só fez mal, um homem que atribuiu a idolatria, um homem que atribuiu deuses, né? E este homem que fez o que é correto, chamado Josafá, ele vai se unir com este homem ruim, este homem mau chamado Acabe, né? Só que tudo tem um plano de Deus. Através desta aliança, Deus vai cortar o reinado de Acabe. Do Senhor, que Acabe vai à peleja, né? E Acabe vai consultar, né, aqueles falsos profetas, e todos dizem que Deus iria à guerra com aquele povo, que Deus daria vitória, que Deus era com eles. Mas ali tinha um homem com o Espírito do Senhor que falava aquilo que Deus falava, que era um homem chamado Micaías, né? E por falar a verdade, né, por falar sobre aquela situação, Micaías vai tomar um tapa na cara. Por falar, Acabe diz assim, né? A voz do Senhor sobre aquela situação dizia assim, né? Se tu, rei Acabe, for aquela batalha, você não volta, né? E o que aconteceu? Aquela palavra mexe com Acabe, porque Acabe vai desobedecendo a palavra do Senhor, mas só que ele vai disfarçado. Mas a palavra de Deus, ela não volta atrás, não é? O que acontece, disse a palavra do Senhor, que o rei Josafá vai vestido de rei, né? E o vestido de rei, diz a palavra do Senhor, que os inimigos vão olhar para Josafá e diz, não é Acabe, né? É Josafá, né? E um certo soldado, né? Diz um soldado, né? Na sua, né, sinceridade, o texto vai dizer isso, né? Na sua humildade, ele vai lá e atira, né? E esse instrumento, esta flecha, vai atacar quem? Acabe, que estava ali disfarçado no meio daquela multidão, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Deus é fiel para cumprir, né? E foi neste período, né? Depois que aconteceu isso, o que acontece? Deus fala com o Josafá, né? Deus vai dizer para Josafá, através da sua desobediência, vai vir um grande vento aí sobre o seu reinado, né? E Deus vai cumprir agora. Diz a palavra do Senhor que depois disso, né, Josafá volta em paz para sua casa, ele estabelece juízes e ele dá ordem aos juízes e diz: vocês têm que andar em temor a Deus. A ordem do rei Josafá diz: vocês agora vão andar em santidade, andar em temor a Deus, vocês vão fazer aquilo que é correto, julgar correto, vão fazer tudo aquilo que é certo aos olhos do Senhor Todo-Poderoso, né? E nesse período, né, no capítulo 19, que ele vai estabelecer essa ordem aos juízes, o que vai acontecer, né? Quando ele estabelece esse temor, essa santidade, vai se levantar os amonitas e os amonitas, né? Em período onde nós estamos andando, com temor, com santidade, né? Andando nossos caminhos reto aos olhos do Senhor, seguindo a vontade de Deus, sempre nesses exatos momentos se levantam contra nós, né? As tempestades, se levantam os inimigos, se levantam as afrontas por andar nos caminhos do Senhor, né? Pode ver que no capítulo 19 estabeleceu-se, e no capítulo 20 vai adentrar os inimigos. Os amonitas e os moabitas vão se levantar contra Josafá. E diz o texto que Josafá, quando ele ouve isso, quando ele ouve que veio o exército, veio ali aquele povo contra ele, o que aconteceu? O rei agora, ele teme.
ele vendo o levante dos inimigos, ele vendo aquela situação, o que aconteceu com Josafá, o rei de Judá, ele vai ter medo, ele vai temer aquela situação, né? Se nós vemos os capítulos anteriores, diz a palavra do Senhor que Deus deu um grande exército na mão do rei de Judá, né? O rei de Judá, ele numera o seu exército e dá-se a entender que existem 1.160.000 soldados de guerra, homens valentes, homens que estavam prontos a atender o rei de Judá. Mas o rei de Judá, vendo que o inimigo se levanta, diz o texto que Josafá vai temer, né? Há momentos na nossa vida que o medo vem, né? É um momento em situações que nós passamos, né? Que nos faz temer, que faz gerar o medo em nós, que faz gerar o temor em nós, né? E isso não é algo ruim, né? Que brota dentro do nosso coração. Isso para nós é bom, porque o medo nos mostra a fragilidade que há em nós, nos mostra o quão limitado nós somos, o quão frágeis somos, né? Josafá teve medo, e Josafá demonstra a sua humildade, ele reconhece que ele era limitado. Olha Deus, olha que Deus está ensinando a mim e a você. Há momentos na nossa vida que há situações que nos faz temer. Será que vamos vencer? Será que vamos passar por essa adversidade? Será que vamos conseguir passar por esses obstáculos? E o medo vem sobre nós. Será que conseguiremos pagar aquela conta? Será que nós vamos conseguir passar por esse momento difícil, onde muitos estão desempregados, esse governo, isso, aquilo? Mas esse medo nos mostra quanto somos limitados. E o rei Josafá, ele não olha para a sua condição de rei, mas ele atentou, né, que ele necessitava de quem? De Deus, né? Porque no momento onde ele recebe a notícia que os inimigos vêm contra ele, o que fez o rei Josafá? Ele não ordenou o seu exército, ele não olhou para a força do seu braço, ele não olhou para a capacidade do exército que ele tinha nas mãos, mas diz a palavra do Senhor que ele teme e ele vai buscar ao Senhor. Em momento de medo, em momento de temor, em momento de aflição, é o momento onde nós devemos olhar para o Deus Todo-Poderoso, ao qual tem todo o controle em suas mãos, ao qual tem toda a resposta em suas mãos, né? E o rei Josafá faz isso. Ele olha, ele entende a necessidade de Deus, ele entende que ele precisava de Deus, ele entende que ele precisava a resposta do Senhor que o havia colocado naquele trono. A sua resposta, a minha resposta, a nossa resposta tem que vir da parte do Senhor. Em momento de aflições, não esqueça daquele quem o chamou, que a resposta vem do Senhor. Aleluia. Jeremias 17:5 diz assim, que é maldito o homem que confia no homem. O texto vai dizer, não é maldito o homem que confia no outro homem, maldito é o homem que confia em si próprio, é em você. Em muitas necessidades, as pessoas quebram a cara porque tomam decisões erradas, porque tomam decisões da sua próprio coração, da sua própria mente, e depois põe a culpa em Deus. É ou não é? Aleluia. O texto vai dizer que maldito é o homem que confia em si próprio. O medo mostra como somos frágeis e dependentes de Deus. O medo mostra para você que você é limitado, né? O Salmo 39, versículo 4, ele diz: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta o quão sou frágil. Ele diz: faz-me entender o meu fim.
Ele está olhando e diz: Senhor, eu sou limitado, eu sou breve, eu só estou de pé, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Você está aqui, aleluia. Você está, aleluia, nesse tempo frio, mas você está aqui, vivo, aleluia, passando por momentos difíceis, sim, mas você está aqui. Você está aqui, sua família está aqui, você continua caminhando, você continua respirando, você continua, aleluia, tendo, aleluia, saúde. Irmãos, ele diz: a necessidade dos meus dias, para que eu me sinta como eu sou frágil. O tempo está passando e você não é mais aquela adolescente que você era. O tempo está passando, né? E você sente que você é frágil, que você é dependente de Deus. Lamentações 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que nós estamos de pé? Não é porque somos melhores que os outros, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Alcançou a mim, a você, e nós podemos desfrutar desse dia, e Deus nos permitiu, aleluia, nós fecharmos este dia na presença dEle. É ou não é? Aleluia. Quando ele teme ao Senhor, né? Ele vai buscar ao Senhor, e ele, o que acontece? Ele vai buscar ao Senhor. O Salmo 125, ele vai dizer assim: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, né? Irmãos, eu vou trazer você, né, geograficamente. O salmista, quando está escrevendo o Salmo 125, ele está no vale, ele está lá embaixo, ele está olhando para cima, e ele está vendo os inimigos cercados. Ele está cercado pelos inimigos, mas quando ele levanta os seus olhos para cima no meio do vale, acima dos inimigos está o Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele olha para o céu e ele diz: maior do que todas as coisas é o Deus que criou tudo, é o Deus que está sentado no seu trono, no mais alto e sublime céus. É ou não é? É no momento de vale onde nós olhamos para cima e diz: há um Deus que pode nos socorrer. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, que vem os céus e a terra. É no momento de vale que você olha e diz: eu sei aonde vem o meu socorro. O meu socorro vem aquele que fez os céus e a terra, né? No versículo 12, meus irmãos, diz o texto que o rei, ele vai dizer assim: Deus nosso, porventura não julgarás, né? Ele diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Aleluia. Ele reconhece que ele não sabe. Aleluia. Irmãos, nos falta às vezes a capacidade de reconhecer que nós não temos a resposta, que nós não sabemos o que fazer, que nós não sabemos se vamos para a direita ou para a esquerda, se nessa situação eu faço isso ou faço aquilo. Há momento que nós devemos reconhecer isso, e ele está dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu sou o rei, Senhor, eu não sei se eu ponho o meu exército à direita ou se eu ponho à esquerda, eu não sei se eu ataco ou se eu recuo, eu não sei o que fazer. Tem situações da nossa vida que nós temos que reconhecer, diz Deus: eu não sei o que eu faço, eu não sei qual é a atitude que eu tenho que fazer.
O rei está dizendo disso: Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Qual é a saída para mim? Mas ele, diz o texto, que Josafá, ele está olhando ao Senhor. Ele diz: os nossos olhos, Senhor, estão postos em ti. Ele não está olhando a dificuldade. Ele não está olhando para os amonitas nem para os moabitas. Ele não está olhando para quem está vindo contra ele, mas os olhos deles estão no Senhor. Há momento que nós olhamos mais para a dificuldade do que olhamos para Deus. Olhe mais para quem pode te socorrer. Não olhe para este obstáculo e dizer: Senhor, dessa situação eu não saio. Mas olhe para o Deus que pode todas as coisas. É isso que Josafá está dizendo. É isso que a Bíblia nos ensina. Olha que Hebreus 12:2 vai dizer. Ele vai dizer assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Aleluia. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Os nossos olhos têm que estar para aquele que nos chamou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que o rei Josafá está dizendo. Ele reconhece que ele não sabe o que fazer, mas os olhos dele estão no Senhor. Ele confia no Deus dos seus pais. Diz o texto que Josafá vai reunir Judá para jejuar. Ele vai apregar a um jejum, né? E diz que todos ali se reúnem, né? Para jejuar em prol daquela causa. É um ato de consagração, um ato de separação, é um ato de humilhação em favor da resposta de Deus. Há momentos, há situações que nos levam a ter um ato de humilhação, de consagração e de separação, até que o Senhor responda a nossa oração. Faça um voto com Deus. Faça um tempo de separação ao Senhor, em favor daquilo que você precisa, em favor da resposta que você está esperando de Deus. Foi isso que Josafá fez. Josafá reuniu o povo porque ele precisava de uma resposta de Deus. Ele precisava que Deus viesse com a resposta daquela situação. Foi isso que Josafá fez. Josafá reúne o povo, né? E há momento em que precisamos de pessoas que busquem em nosso favor. É isso que Josafá está ensinando para mim e para você. Ele reúne o povo, ele reúne aquela cidade, ele reúne todos naquele lugar. E ele diz: vamos nos consagrar, vamos separar, vamos nos humilhar, porque precisamos da resposta de Deus. Ora, meu irmão, o que é que você precisa da parte de Deus? Qual é a resposta que você está esperando do Senhor? Você tem irmãos e irmãs aqui neste lugar, que podem orar, que podem buscar, que podem unir forças com você, para que você obtenha a resposta. É isso que Josafá está ensinando para mim e para você nessa noite. Qual é a resposta de Deus que você precisa? Você tem aqui homens e mulheres de Deus que estão no mesmo propósito que você, para que você receba a vitória. É ou não é? Eles estão reunidos ali naquele lugar, em favor da resposta de Deus. É o que o salmista no Salmo 133 diz. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Nós estamos aqui num propósito, meu irmão,
Aqui nós podemos dar as mãos e dizer: você não está sozinho nesta batalha. Eu vou orar por você, eu vou consagrar por você, eu vou buscar por você, até que a resposta de Deus venha em teu favor e você receba a vitória. Aleluia! Glória a Deus! É isso que o Josafá fez. Ele reúne o povo e fala: vamos buscar, no mesmo intuito, no mesmo propósito. Aleluia! Por isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, Romanos 12:15 diz que comunicai ao santo as vossas necessidades. Está passando por um momento difícil aí, irmão? Você tem o seu pastor, você tem as irmãs, você tem os obreiros. Comunique a eles, fale assim: eu preciso de uma resposta, ora comigo, busca comigo, vem comigo nessa batalha. Aleluia, glória a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, meu irmão. Comunicai aos santos a vossa necessidade. Romanos 12:15 diz que nós precisamos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aleluia, aqui tem homens de Deus, mulheres de Deus, que podem te ajudar nesta situação. Não pense que você vai vencer sozinho, não. Aqui tem uma igreja que ora e que busca com você, e que vai se alegrar com você. Aleluia, glória a Deus. Há lutas, há situações que nós precisamos da intervenção da igreja, unir-se em oração. Eclesiastes 4:12 diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Vamos unir no mesmo propósito. Foi isso que Josafá fez. Ele diz: povo, nós precisamos buscar a Deus no mesmo propósito. Vamos consagrar, porque a resposta vem. Aleluia. Tiago 5:16 diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pelos outros. É isso que a Bíblia ensina, meu irmão. Você não está sozinho nesta batalha. Você não está sozinho nesta peleja. É isso que o Josafá está ensinando. Josafá se reuniu no mesmo propósito, a buscar a resposta do Senhor. Eles buscam, eles se humilham. E sabe o que acontece? A resposta veio. Olha como é bom, irmãos, você estar reunido em irmãos no mesmo propósito, buscando a mesma intenção. A resposta veio. O Senhor está ensinando para mim e para você nessa noite: não sofra sozinho. Busque aos homens e mulheres que estão ao seu lado, eles podem te ajudar. Porque enquanto nós estamos buscando no mesmo propósito, veio a palavra do Senhor. Não é assim que o texto diz? Aleluia. E veio a palavra do Senhor através de quem? De Jeaziel. A resposta veio. O sacrifício não foi em vão. O propósito da separação, do jejum, não foi em vão. Porque ele obteve a resposta. Deus falou. Deus está dizendo para você: a partir do momento que nós unimos a nossa força, a resposta vem. Deus vai entrar em teu favor, Deus vai dar a resposta, Deus vai dar, aleluia, a estratégia para você vencer. Aleluia, glória a Deus. Depois que eles se reúnem, se humilham, a resposta de Deus vem, né? Eles clamam a Deus, e todo o sacrifício não foi em vão, né? Aleluia. O salmista diz no Salmo 56, versículo 8, que Deus tem contemplado a oração. Deus tem colocado as lágrimas no odre. Olha que interessante, meu irmão.
Deus, contaste os meus passos quando sofri perseguições, e recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Irmão, você já viu lágrima ter valor? O salmista está dizendo, até a coisa mais insignificante tem valor. Até aquilo que as pessoas não entendem, Deus entende. As lágrimas parecem que não têm sentido no rosto do salmista, mas Deus tem contemplado e Deus tem colhido as lágrimas. As lágrimas do crente nunca são em vão. Deus conhece as lágrimas que você derrama. Deus contempla as lágrimas que você ama. E Deus colhe as lágrimas que você derrama. Aleluia. Glória a Deus. Diz o texto que a resposta, ela veio. E veio na onde? No meio da congregação. Olha que coisa interessante, meu irmão. Deus, ele fala em qualquer lugar, né? Mas quando o povo de Deus, ele se reúne, aleluia, para cultuar, aí está o Senhor no meio, né? No meio da igreja, é quando o povo se reúne no mesmo intuito. Nós viemos aqui adorar a Deus, nós viemos aqui render louvores e adoração ao santo nome do Senhor. Nós viemos aqui no mesmo propósito. E tem momentos que Deus vai falar no meio da congregação. É aqui que Deus fala. É aqui que Deus, aleluia, derrama seu poder, a tua graça. É aqui que Deus direciona. É aqui que Deus fala. Tem este ambiente, este lugar, que é o lugar onde nós reunimos para cultuar a Ele. E no meio da congregação veio a resposta. A tua resposta está dentro da igreja. É aí que o Senhor está no meio. É quando o povo se reúne. Mas infelizmente tem pessoas que deixaram o intuito de estar na igreja. Olha que Hebreus 10, 25 diz: e não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Tem pessoas que perderam o costume de ir na igreja agora. Tem pessoas que não vai mais na igreja. As pessoas agora assistem a live. Tem pessoas que eles não têm o intuito de se reunir com o seu irmão num ambiente para adorarmos a Deus. Agora eles escutam louvor pelo YouTube. Irmãos, estão perdendo o costume. E nós, o texto de Hebreus vai dizer que nós não deixamos a nossa congregação. Aqui está o lugar onde o irmão ou irmã se reúne para estar com você. Como foi cantado, precioso é para mim, querido irmão. Você é precioso. É bom estar com você, é bom estar do seu lado. É bom cantar louvor com você. É bom adorar a Deus ao seu lado. E o texto vai dizer, não deixemos isso. Porque tem pessoas que têm se acostumado. Hoje eu não vou. Deixa que eu assisto o culto, né? É assim. Então, irmãos, não deixemos. A resposta de Deus veio no meio da congregação. Eles estavam reunidos naquele lugar e a resposta de Deus veio naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que o salmista no Salmo 26, versículo 8, ele diz, ele diz, Senhor, eu tenho amado a tua habitação, a casa e o lugar onde permanece a sua glória. Ele diz, eu amo o Senhor, eu amo estar naquele lugar. Eu amo, porque lá é a tua habitação. Quando eu reúno com meu irmão, quando eu dou a paz do Senhor para ele, eu dou um abraço nele. Aleluia. O dia foi difícil, mas quando eu chego naquele lugar, eu uno a minha voz com um dos irmãos para cantar louvores. Aleluia. Algo diferente acontece. Ele diz, é ali, Senhor,
É a tua habitação, o lugar da tua glória. É onde o Senhor reside, é onde o Senhor fala, é onde o Senhor opera, é onde o Senhor consola. Aleluia. Glória a Deus. E foi naquele lugar que obteve a resposta. A resposta de Deus foi: dai ouvidos a todos, eles todos Judá. Não é? Não foi isso a resposta? Ele diz: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, né? Ele diz: estai atento à palavra de Deus. Não venha no culto pensando no amanhã, não venha no culto pensando no problema que você vai ter que resolver, na janta que você vai ter que fazer depois que sair do culto. Não, meu irmão, ele está dizendo: dai ouvidos, estai atento, ouça a palavra de Deus, ouça o que os louvores quer falar com você, esteja atento, tudo aquilo que Deus está falando neste lugar, esteja atento, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Esteja aí atento quando estiver na presença do Senhor. O texto de Neemias capítulo 8 versículo 3 diz que quando leu a lei do Senhor, o povo estava atento o que Esdras falava. Meu irmão, o povo estava atento o que o escriba Esdras estava falando. O povo estava atento à palavra do Senhor. Esteja aí atento, não se preocupe com as coisas, esteja aí atento, porque quando você dá ouvido todo Judá, aleluia, temos que estar atento à palavra de Deus. É ela quem nos direciona, é ela nos que orienta o que fazer. Aleluia, glória a Deus. E você sabe o que aconteceu, através de quando eles ouviram a palavra, Deus deu o livramento e diz: esta peleja não é vossa, senão do Senhor. Deus diz para eles: calma, aquieta-te, que agora eu entrei na batalha. É ou não é? A resposta foi favorável. É Deus dizendo: eu estou na batalha, essa peleja é minha, e vocês vão ver, aleluia, o quão grandes coisas eu vou fazer. E você sabe que o que aconteceu, né? Foi Amonita contra Moabita, e todos, aleluia, se levantaram um contra o outro ali, e todos foram destruídos, aleluia. Mas o povo esteve atento à palavra de Deus, o povo esteve atento à direção de Deus, porque buscaram a resposta do Senhor. Amém? Deus abençoe aos irmãos, glória a Deus. Obrigado por esta oportunidade, fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? A igreja tem que permanecer unida, amém? Buscando em Deus a resposta, amém? Obrigado, viu, Fê? Obrigado pela palavra. Valeu o ingresso ou não? Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, vamos orar a Deus, que eu creio que hoje nós estávamos orando ali atrás, a gente sempre chega um pouquinho mais cedo no culto, e nós estávamos fazendo justamente isso, Felipe, orando pela vida dos nossos irmãos aqui, né? E Deus tem cuidado dos nossos aqui, Deus tem cuidado de cada um de nós, e Deus tem se revelado aqui neste lugar, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui essa noite, pela Tua palavra, Pai. Nós pudemos, Pai, em nome de Jesus, contemplar, Pai, o Teu ensino através, Pai, da Tua palavra, Pai. Nós entendemos, Pai, a importância de estarmos, Pai, como povo de Deus, buscando em Ti, Pai, a resposta, Pai, ao qual, Pai, necessitamos. Que nós não venhamos, Pai, confiar, Pai, nos nossos braços, Pai, confiar, Pai, no nosso eu, Pai. Mas a nossa confiança tem que estar sempre em Ti, Pai.
A nossa confiança tem que estar sempre em Ti, Pai. Nós saímos daqui essa noite com essa certeza, com esta convicção, que assim como o Senhor fez sobre a vida de Josafá, o Senhor continua fazendo sobre a vida daqueles que o buscam, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, entendendo a importância, Pai, de nos achegarmos a Ti, Pai, em busca da resposta, busca da direção, em busca, Pai, em nome de Jesus, da revelação que vem do alto, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Levante suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, esteja sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua parentela. A igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.